Fala pessoal, tudo bem? Chegou a hora então de falarmos aqui no canal sobre uma das funções mais importantes e mais poderosas do DAX, que é a função Calculate. No vídeo de hoje eu vou te ensinar de forma teórica e prática como utilizar essa ferramenta. Aqui quem está falando é o Edmar Santos e antes de mais nada eu gostaria de já agradecer a todas as pessoas que estão inscritas aqui no meu canal e as que ainda não se inscreveram, e se inscrevam e ativem também o sininho para que você possa ser notificado sempre que um novo conteúdo meu for ao ar. Toda semana eu estou publicando pelo menos 2 conteúdos novos de Power BI. Agora, sem mais delongas, vamos para o computador e vem aprender comigo. Vamos lá! Bem pessoal, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a Calculate, que na minha opinião é uma das funções mais importantes e uma das mais poderosas, né? Se não falar a mais poderosa função DAX. E o que vocês precisam entender da Calculate específico? Antes até de seguir aqui, lembre-se que eu falei para vocês no vídeo anterior que as medidas elas operam, elas trabalham no contexto de filtro. Lembra daquele gráfico do eixo Y e do eixo X? Ela trabalha no eixo Y, ou seja, na coluna, perfeito? Ela não lê linha, a medida ela lê coluna. Esse é um princípio básico e precisa ficar claro para todos vocês. A Calculate, o que ela faz? Ela tem o poder de quebrar esse filtro, né, de modificar o contexto de filtro e aplicando um filtro específico. É isso que ela faz. Pensem assim, eu criei uma medida, tá, qualquer lá, uma somatória de uma coluna de vendas, por exemplo. Eu estou arrastando essa medida para um visual de uma tabela no qual eu já tenho lá a categoria do meu produto, que é o que a gente vai ver, vai ver hoje nesse vídeo na prática. A medida, o que ela faz? Ela se ajusta ao contexto de filtro. Quando eu coloco ela dentro do visual, ela já vai subdividir de acordo com o que já está lá dentro daquele filtro incorporado. Ela vai filtrar, ela trabalha no contexto de filtro, ela já vai filtrar e se adequar aos valores, perfeito? A Calculate, ela vai ter o poder, gente, de modificar aquele contexto, aplicando um filtro específico que você queira ver. Por exemplo, destacando dentro daquele conjunto de informações alguma informação específica, que agora aqui eu vou mostrar para vocês na prática. Então vamos entender um pouquinho da parte teórica, porque não é só a gente aplicar a função como um todo. Então, primeiro, o que é a Calculate? Como eu bem falei, ela é uma função importante do DAX, ou, ao meu ver, uma das mais poderosas, ou a mais poderosa, porque ela possui a capacidade de modificação do contexto original, que já está como filtro, aplicando um filtro específico. Então ela vai fazer, e o que ela faz? Ela vai avaliar essa expressão e vai mudar por meio de um filtro específico, tá? Toda medida ela tem o que nós chamamos de sintaxe, ou seja, como é que ela funciona e o que ela pede, tá? Na Calculate, o que ela pede? Então ela pede uma expressão. Essa expressão ela pode ser ou uma conta ou uma medida. No caso, nesse vídeo vocês vão estar vendo comigo uma medida. E depois ela vai pedir o filtro dessa medida, ou os filtros, né? Então, basicamente, a Calculate ela trabalha desta forma. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o Power BI Desktop e a gente vai ver de forma prática como criar uma Calculate, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Bem pessoal, vamos lá, vamos colocar a mão na massa agora. Eu já estou aqui com o meu Power BI Desktop aberto e também eu já importei, já carreguei para ele uma tabela fato de vendas. Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem no conteúdo dessa tabela. Para isso basta eu vir aqui em campos, selecionar minha tabela e eu vou até a guia aqui dados, tá? Então como vocês podem ver, eu tenho aqui 7 colunas nessa tabela. Então eu tenho a venda, a data da venda, o ID do produto, o nome do vendedor, o nome do produto e a categoria que lhe pertence, o nome da loja e o meu total de vendas, perfeito? Agora vamos voltar aqui para a guia relatório. O primeiro passo que a gente vai estar fazendo vai ser aplicando uma soma. Vamos criar uma medida somando toda aquela minha coluna de total de vendas. Eu não vou criar a pastinha de medidas aqui, mas fiquem à vontade. Se vocês quiserem treinar para praticar, se tiverem dúvidas, tem um vídeo específico falando sobre isso, tá? Aqui no canal. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em cima de F vendas, nova medida. Vou chamar aqui essa medida de 01, que seria o meu total
total de vendas, tá? Igual Shift Enter para ir para a linha de baixo, a gente vai endeitar o código, vou aplicar aí uma sum, eu vou somar o que? A minha tabela F vendas, tá vendo? Só apareceu essa tabela, porque é só ela que eu tenho carregada, a minha F vendas, o meu total, a minha coluna de total de vendas, e vou dar um Enter. Perfeito, ele já criou a minha medidinha aqui, já tem a calculadora. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer para dentro da minha guia de relatório, tá? Eu vou trazer um visual de tabela. Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho. Dentro desse visual de tabela, o que eu quero visualizar, tá? Que eu quero visualizar as minhas vendas por categoria. Eu vou arrastar a categoria aqui para dentro. Ela entrou aqui em colunas. E vou trazer também, eu vou arrastar aquela medida que é o total de vendas. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho para não judiar de vocês. Então, seleciono aqui o visual em valores e eu vou aumentar aqui, deixa eu deixar com 20, aumentar para 20, acho que fica um tamanho legal, perfeito, tá? Então aqui eu tenho a minha categoria e eu tenho o meu total por categoria. Lembra que eu falei para vocês que a medida ela trabalha no contexto de filtro e ela se ajusta automaticamente? Então deixa eu tirar a medida aqui de dentro de novo para vocês entenderem. Como eu arrastei para dentro do visual a minha categoria, ele já me relacionou toda a minha categoria, eu poderia fazer o mesmo também por produto, né? Por exemplo, eu posso desselecionar a categoria e trazer aqui o produto, olha só. Quando eu arrasto aqui para dentro a minha medida, meu total de vendas, ó, ela se adequa ao contexto de filtro, né, que eu estou utilizando aqui no meu visual. Aqui eu estou vendo por produto. Notem que ela já me quebrou o meu total da minha medida, 280 milhões aqui, 1000, né? De acordo com o cenário que eu tenho aqui dentro. Se eu não quisesse ver para o produto, basta eu desselecionar aqui e arrastar a categoria. Olha só, vejam que a medida, deixa eu só mudar a ordem aqui, deixa eu colocar ela antes do total. Vejam que ela já se adequou ao meu cenário, então ela se adequa ao contexto do filtro que eu estou utilizando, perfeito? Agora, o que a gente vai fazer? Pensa assim, ó, vamos supor que eu quisesse montar um dashboard onde eu tenho meu total de venda por categoria, mas eu gostaria de deixar aqui em cima em destaque um cartão, né, um visual de cartão só com duas categorias, com o meu total de vendas por notebooks e também por impressoras. Como é que eu faria isso? Aí vai entrar a função Calculate, tá? Então vamos entender ela na prática como funciona agora. Então vou vir clicar aqui com o meu botão direito em cima da minha tabela, nova medida. Eu vou chamar ela de 02, que o que a gente vai demonstrar agora? Vou colocar vendas, notebook, tá? Notebooks, perfeito? Igual, Shift Enter, aí nós vamos chamar a função Calculate, digito Calculate, ele já vai selecionar, então basta você clicar em cima dela. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, perdi o time, vamos lá de novo. Digitou Calculate, selecionou, Shift Enter para ir para a linha de baixo. Agora vamos entender a sintaxe, a expressão dela. O que ela pede, né? Então ela está pedindo primeiro uma expressão. A expressão é uma conta. Eu posso fazer uma conta direta, eu posso já pegar uma medida que está criada. Então nesse primeiro momento vocês vão aprender comigo a trabalhar já com uma medida criada. Para chamar uma medida, lembra que eu falei para vocês que a gente vai usar aqui o sinal de colchetes? Então pressiono colchetes, toda medida que eu já tiver criado ele já vai me listar, aqui no caso eu só tenho uma que é o total de vendas, clico sobre ela, aí eu vou vírgula novamente, Shift Enter, vamos para a linha de baixo, eu vou utilizando Shift Enter, pessoal, notem que conforme eu vou dando Shift Enter, ele vai enumerando a linha do código, tá? Isso é um vício da gente que trabalha dessa forma. Para quê? Para facilitar o trabalho futuro de quem for dar manutenção no modelo que a gente está desenvolvendo, tá? Fica mais fácil o entendimento. Tem pessoas que escrevem direto, nada contra, vai de cada um. Eu prefiro ir endeitando o código, tá? Então eu estou utilizando aqui a medida total de vendas. Qual é o primeiro filtro que eu vou aplicar? Eu vou aqui na coluna F, de fato, de vendas, na coluna categoria, olha só. E aí eu vou, depois que eu selecionei o primeiro filtro, vou dar um igual, vou chamar aspas, que é um string, é um texto que a gente vai digitar, e aí é atenção. Eu tenho que digitar exatamente de acordo com o que está aqui. Se eu errar algum caractere não vai rolar. Então eu vou chamar notebooks, ó, vamos chamar notebook, errado, que é books, é no plural. Vou chamar só notebook e vou fechar aspas. Se eu der um enter aqui, ó,
a medida ela está criada, perfeito? Só que o que eu vou fazer? Ó, vou criar um cartão aqui, vou chamar um cartão e vou arrastar essa medida de total filtrado já dos notebooks aqui para dentro. Ó. Vou arrastar o notebooks, ó. Notem que deu erro, ficou em branco. Por quê? Porque eu escrevi errado propositalmente para vocês entenderem como o negócio é sensível. Então eu vou voltar aqui na minha medida notebooks, onde está o texto aqui, ó, eu vou colocar o S, ó, notebooks, olha só. Então agora ele já me trouxe filtrado, ou seja, eu modifiquei aquele filtro, né, por um filtro específico, né? Então aqui dentro do meu total, da minha medida total de vendas aqui, ó, a linha 3 do meu código, eu estou filtrando da coluna categoria, tendo como base aqui o meu total de vendas e trazendo somente notebooks. Vamos deixar ele da mesma forma que está aqui, né? Aqui ele está bem, está sem o número, ele está, deixa eu ver o formato que ele está utilizando aqui, se é nenhum, ele está em automático. Vamos deixar para nenhum, perfeito? Ah lá, ele já me entra um número correto, com separador de milhar e com 2 casas decimais. Notem que está batendo aqui, ó, 49,38765. Vamos supor agora que eu quero fazer a mesma coisa para impressora. O que é que eu vou fazer? Vou clicar de novo, nova medida, para vocês entenderem, e continue praticando. Você que está começando em casa, cria uma mobília, cria monitor, cria acessório. Importante que vocês entendam como trabalhar com a Calculate, perfeito? Vou criar aqui uma nova medida. Vou chamar essa minha medida de 0,3, que vai ser a minha impressoras, tá? Impressoras. Vamos colocar no padrão, vamos colocar vendas impressoras antes. Vamos lá, vendas impressoras. No final aqui vou digitar um igual, Shift Enter para descer o código. Vou chamar a minha Calculate, Shift Enter novamente. Colchetes para chamar todas as medidas que eu já tenho criadas, ó, já tenho a medida 0,2 e o total de vendas. Vou trabalhar sempre em cima da expressão da medida calculada total de vendas. Então esse é o primeiro parâmetro que a Calculate me pede. Então 0,1 total de vendas, vou clicar, vírgula novamente, Shift Enter para a linha 4 aqui do código que a gente está criando. Eu vou chamar a minha tabela F underline vendas. Eu vou chamar a coluna de categoria e na categoria espaço igual espaço, abro aspas, porque é um string, é um texto que a gente vai estar digitando. Vou digitar impressoras, exatamente como está aqui, tá vendo? Ó, impressoras no plural, fecho aspas e enter, perfeito? Agora o que eu vou fazer? Ele criou a minha medida 0,3, vou fechar, aqui vou chamar um cartão novamente. E dentro desse cartão eu vou arrastar essa medida 0,3 aqui para dentro. Ó. Vou aplicar a mesma formatação que está nesse primeiro card aqui. E olha lá, impressoras, total de venda 89.578,80. E o meu notebook vendeu a 49.387,65. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Se você estivesse criando aí um dashboard contábil que precisasse ressaltar por exemplo, a minha receita bruta, a minha receita líquida, ou o meu total de vendas por um estado ou outro, é desta forma que eu quebro o contexto de filtro usando o Calculate e trazendo um filtro específico, perfeito? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês nessa aula. Agora, pratiquem em casa sem moderação, criem as outras categorias aí por meio do Calculate e vamos embora. A gente se vê novamente no próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o joinha, já deixa o teu comentário aí. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve para ajudar a estar engajando. Então toda semana, como eu falei, um conteúdo novo aí de Power BI para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.